Provavelmente já assistiu a filmes e documentários sobre a maior invasão da história. Você conhece as praias da Normandia, a data e talvez até o nome de alguns heróis. Mas o que a maioria não sabe é que o dia D não foi apenas sobre os soldados que desembarcaram nas praias. Foi uma operação gigantesca, cheia de truques, segredos e coincidências inacreditáveis. Neste vídeo, vamos mergulhar no que chamo de o lado B do dia D, as histórias que ficaram por trás das câmeras, as estratégias de engano que confundiram o inimigo e os momentos de sorte que mudaram o curso da Segunda Guerra Mundial. Bem-vindos ao Diário de Titus Valério. Operação Fortitude. O dia D é lembrado pela coragem e pelo combate nas praias da Normandia. Mas a maior arma dos aliados naquela manhã não foi um tanque ou uma embarcação de desembarque. Foi uma mentira. Uma gigantesca e elaborada mentira que confundiu completamente a inteligência alemã. Enquanto milhares de soldados se preparavam para o desembarque em segredo, uma outra invasão estava sendo montada à vista de todos, no sul da Inglaterra, bem de frente para o Estreito de Dover. O objetivo? Convencer Hitler de que o ataque viria por ali, onde a distância até a França era menor. Sob a liderança do general Patton, o temido comandante americano, um exército inteiro foi inventado do zero. Esse era o First US Army Group, ou FUSAG. Mas em vez de soldados de verdade, a base do FUSAG era um show de ilusão. Em campos abertos, foram colocados tanques de borracha infláveis, aviões de madeira e caminhões de lona. De longe, pareciam uma força de combate real, pronta para a guerra. Para tornar a farsa ainda mais convincente, os aliados criaram um caos calculado. Engenheiros de rádio transmitiam mensagens falsas de comando e controle, simulando o tráfego de um exército em movimento. Agentes duplos, que se passavam por espiões alemães, enviavam relatórios detalhados sobre a presença de Patton e o crescimento das tropas em Dover. A operação foi um sucesso absoluto. Hitler e o seu alto comando morderam a isca. Eles estavam tão certos de que o ataque principal viria por Calais que mesmo no dia 6 de junho, quando a notícia do desembarque na Normandia chegou, eles se recusaram a acreditar. Eles pensaram que aquilo era apenas um ataque secundário para desviar a atenção do verdadeiro alvo, que para eles continuava sendo Calais. Por isso, Hitler manteve suas mais poderosas divisões blindadas paradas, esperando por uma invasão fantasma que nunca viria. A Operação Fortitude não apenas enganou os alemães. Ela foi o golpe de mestre que permitiu que o dia D acontecesse com menos resistência, salvando milhares de vidas e garantindo o sucesso da operação. Fatos inesperados. O dia D é pintado como uma operação de precisão militar, com cada peça se encaixando perfeitamente. Mas a verdade é que a invasão foi uma corrida caótica contra o tempo, onde algumas das maiores inovações deram errado de forma espetacular. E de maneira inacreditável, foi justamente o fracasso que ajudou a garantir a vitória. Para entender essa história, temos que começar com uma das ideias mais geniais e, ao mesmo tempo, trágicas da operação: os tanques anfíbios. Os estrategistas aliados sabiam que os soldados de infantaria precisariam de apoio de fogo pesado no momento em que pisassem nas praias da Normandia. As defesas alemãs eram brutais, com casamatas de concreto, ninhos de metralhadoras e artilharia. A solução parecia perfeita: tanques. Mas como levá-los para a praia sob fogo inimigo sem que afundassem? A resposta era o Duplex Drive Tank, ou DD Tank, uma inovação britânica. Era um tanque Sherman regular, mas equipado com um motor extra, hélices na traseira e uma saia de lona à prova d'água, que se levantava para formar uma espécie de barco. O plano era brilhante. Os tanques seriam lançados a cerca de 3 quilômetros da costa e nadariam até a praia, chegando alguns minutos antes da infantaria.
eles seriam o escudo e o poder de fogo que os soldados tanto precisavam. O plano funcionou em quase todas as praias. Mas em Omaha Beach, a história foi completamente diferente. Naquela manhã, o mar estava mais agitado do que o previsto. As ondas eram mais altas e as correntes mais fortes. Dos 32 tanques lançados em Omaha, 29 afundaram em poucos minutos. As saias de lona não aguentaram o impacto das ondas e cederam. Os tanques, sobrecarregados pela água, afundaram rapidamente, levando a maioria de suas tripulações para o fundo do mar. Apenas alguns poucos conseguiram chegar à costa por conta própria, e um pequeno número de tanques foi levado até a areia por lanchas de desembarque. O resultado desse fracasso foi catastrófico. Sem os tanques para destruir as defesas alemãs, a infantaria ficou completamente exposta. As baixas foram assustadoras, tornando Omaha a praia mais mortal de todo o dia D. O fato inesperado aqui foi o desastre de uma inovação que parecia perfeita no papel, mas que foi brutalmente testada pela realidade da guerra. Se o fracasso dos tanques foi um desastre que causou perdas, o caos da missão aérea foi um desastre que, de forma inacreditável, ajudou a garantir a vitória. Centenas de paraquedistas americanos da 101ª e 82ª Divisões aerotransportadas tinham uma missão precisa: saltar atrás das linhas inimigas, segurar pontes e rodovias e causar o caos para a chegada da invasão. O plano era complexo e milimetricamente calculado. Mas a realidade do dia 6 de junho foi puro caos. A densa neblina, a navegação falha e o fogo antiaéreo alemão implacável fizeram com que os paraquedistas fossem lançados muito longe de suas zonas de pouso. Milhares de soldados caíram em campos alagados, foram presos em árvores e, em muitos casos, aterrissaram diretamente no meio de acampamentos inimigos. O plano de ataque organizado havia se desintegrado antes mesmo de os soldados tocarem o chão. O que se seguiu foi um pesadelo. Os paraquedistas, em pequenos grupos dispersos, tinham que lutar para sobreviver, sem saber onde estavam ou se o restante da sua unidade estava vivo. Mas, de forma totalmente inesperada, foi exatamente esse caos que confundiu os alemães. Eles não conseguiam entender a extensão do ataque. Os relatórios chegavam de todos os lados, falando sobre pequenos grupos de americanos por toda a parte. Eles estavam tão desorientados que não sabiam onde direcionar as suas forças. O caos se tornou uma tática. Os paraquedistas, mesmo em pequenos grupos, conseguiram causar danos desproporcionais, atacar postos de comando, sabotar linhas de comunicação e, mais importante, atrasar a chegada de reforços alemães para as praias. A desorganização dos aliados se tornou a desorganização do inimigo, e o que era um erro de proporções gigantescas se transformou em uma vantagem crucial. No fim das contas, o sucesso do dia D não foi apenas uma questão de planejamento e poderio militar, mas de como os aliados conseguiram usar o caos e a sorte ao seu favor. A invasão não foi perfeita, mas foi a imperfeição que a tornou uma das maiores histórias de vitória da história. O fator humano e a sorte. Depois de toda a operação de engano e o caos da invasão, você pode pensar que o resultado do dia D já estava decidido. Mas a verdade é que a vitória ainda estava pendurada por um fio. Os próximos 2 fatores que vamos explorar mostram como uma decisão solitária e um momento de sorte foram tão cruciais quanto qualquer batalha militar. Vamos começar com a força mais imprevisível de todas: a natureza. O maior inimigo dos aliados não era o exército alemão, mas sim o clima. Uma operação de desembarque naval em larga escala depende de condições perfeitas. O plano original era invadir a Normandia no dia 5 de junho, mas uma tempestade no Canal da Mancha forçou o adiamento. O destino da operação, então,
estava nas mãos de um pequeno grupo de meteorologistas. O principal deles era o capitão James Stagg, que tinha a missão de dar o veredito final ao General Eisenhower. Todos os outros meteorologistas estavam pessimistas, prevendo mais dias de tempestades. Stagg, no entanto, tinha uma previsão diferente. Ele via uma pequena e instável janela de bom tempo, com poucas horas de céu limpo e mar mais calmo, exatamente no dia 6 de junho. A pressão sobre Eisenhower era imensa. Ele tinha que tomar uma decisão que mudaria o curso da guerra, baseada apenas na palavra de um único homem. Se a previsão de Stagg estivesse errada, a operação seria um desastre. Se ele acertasse, seria a chance que os aliados precisavam. Eisenhower tomou a decisão mais difícil da sua vida. Go! Ele deu a ordem para seguir em frente. Enquanto isso, do lado alemão, a história era completamente oposta. Os meteorologistas de Hitler, baseados em relatórios que eles consideravam mais precisos, garantiam que o mau tempo continuaria por dias. Eles estavam convencidos de que nenhuma invasão seria possível. O mau tempo era seu melhor aliado. E graças a essa confiança, eles cometeram o maior erro da história da guerra. Essa confiança nas previsões meteorológicas erradas permitiu que o principal comandante alemão na região, o renomado general Erwin Rommel, tomasse a decisão de sair do fronte. Rommel era o cérebro por trás das defesas da muralha do Atlântico na Normandia. Ele estava certo de que a única chance de sucesso dos alemães era derrotar os aliados nas praias, impedindo que eles conseguissem se fixar. Mas, com a certeza de que o mau tempo continuaria, ele viu uma oportunidade. No dia 5 de junho, Rommel pegou um carro e seguiu para a Alemanha para visitar sua esposa, Lucy, no dia do seu aniversário. Ele também tinha um encontro agendado com Hitler para tentar convencer o Führer a liberar as divisões blindadas para a Normandia, algo que ele já vinha pedindo há semanas. No momento em que os aliados começaram o desembarque, o general mais capaz da Alemanha não estava em seu posto. A ausência de Rommel criou um vácuo de comando. Decisões cruciais foram atrasadas ou simplesmente não foram tomadas. As divisões blindadas que poderiam ter repelido o ataque foram mantidas na reserva, esperando por ordens que nunca chegavam, porque o principal comandante não estava lá para dá-las. Mesmo com um planejamento militar perfeito, a sorte e o fator humano são forças que podem mudar completamente o resultado de uma guerra. A ousadia de um meteorologista e a viagem de aniversário de um general foram a combinação perfeita para que o dia D, no final das contas, fosse um sucesso. Heróis esquecidos do dia D. Até agora, falamos sobre estratégia, sorte e o caos que mudou o curso da guerra. Mas por trás de cada manobra e de cada coincidência, havia homens com missões solitárias que cometeram atos de bravura que, por si só, poderiam ter mudado o rumo da batalha. O primeiro grupo desses heróis não foram os milhares que chegaram nas praias, mas sim os poucos que chegaram horas antes, no meio da noite. Eles eram os Pathfinders, ou desbravadores. Pequenas equipes de paraquedistas que, na escuridão, saltaram antes da 101ª e 82ª divisões aerotransportadas. A missão deles era extremamente perigosa e solitária: pular no território inimigo para instalar equipamentos de rádio e luzes que serviriam como faróis para as aeronaves que viriam a seguir. A escuridão, a navegação falha e o fogo antiaéreo alemão os espalharam por toda a Normandia. Muitos deles aterrissaram em campos alagados, foram presos em árvores ou caíram no meio de posições inimigas. Mas o trabalho deles era tão vital que eles continuaram, enfrentando o perigo sozinhos, tentando completar suas missões. A coragem desses homens solitários na escuridão foi a razão pela qual as tropas principais, mesmo caóticas, conseguiram encontrar suas zonas de desembarque.
Eles foram os primeiros a pisar na França ocupada. Mas se os Pathfinders foram os primeiros a chegar, outro grupo teve uma missão tão lendária quanto perigosa. Na ponta de uma falésia de 30 metros de altura, conhecida como Pointe du Hoc, a artilharia alemã estava posicionada para destruir a invasão que se aproximava de Omaha e Utah Beach. A única maneira de neutralizar os canhões era através de um ataque frontal. Foi aí que um grupo de jovens soldados do 2º Batalhão de Rangers americanos recebeu a missão. Sob fogo de metralhadora, eles escalaram a falésia usando cordas e ganchos. Quando chegaram ao topo, aterrorizados e exaustos, eles descobriram algo surpreendente. Os canhões não estavam lá. Os alemães os haviam movido para o interior. Mas a história não termina aí. Os Rangers se espalharam e encontraram os canhões camuflados a alguns quilômetros de distância. Em um ato de pura heroísmo, eles usaram granadas para desativar as armas, garantindo que o fogo não atingiria as praias. A um custo altíssimo, com mais da metade de seus homens mortos ou feridos, eles cumpriram sua missão. O general Omar Bradley descreveu a ação como o dia em que o Exército dos Estados Unidos deu seu melhor exemplo de valentia. Finalmente, vamos falar de um tipo diferente de coragem. Um herói que não portava um fuzil, mas uma câmera. Robert Capa era um dos fotógrafos de guerra mais famosos de seu tempo. E ele decidiu que não ficaria na segurança de uma lancha. Ele desembarcou em Omaha Beach com a primeira onda de soldados, com nada além de suas câmeras e seus filmes. Ele capturou alguns dos momentos mais icônicos da história, correndo entre as balas, na água gelada, para registrar o inferno que era aquela praia. Suas fotos, tiradas com as mãos trêmulas de medo e frio, ficaram levemente borradas. Quando um assistente de laboratório em Londres cometeu um erro e derreteu quase todos os seus filmes, as poucas fotos que sobraram se tornaram um símbolo. A imperfeição das imagens de Capa capturou a perfeição da emoção crua daquele momento. A reação imediata de Hitler. Quando a notícia do desembarque na Normandia chegou ao quartel-general de Hitler, ele estava dormindo. Seus generais, temendo as ordens estritas para não perturbá-lo, hesitaram em acordá-lo, causando um atraso crucial de horas. Ao finalmente ser informado, a reação de Hitler foi surpreendentemente calma. Ele declarou que a invasão era apenas um ataque de diversão, parte de uma farsa para atrair suas forças para longe do verdadeiro local de desembarque. Convencido de que o ataque principal viria por Calais, ele manteve suas mais poderosas divisões blindadas, incluindo a 1ª Divisão Panzer SS, longe do fronte da Normandia, enfraquecendo a resposta alemã no momento mais crítico. Essa negação inicial custou caro à Alemanha, permitindo que os aliados tivessem tempo para consolidar suas posições e receber reforços. A luta que se seguiu na Normandia foi, no entanto, muito diferente do que muitos imaginavam. Em vez de uma marcha rápida para Paris, os aliados enfrentaram uma resistência feroz em uma campanha de 77 dias, que se tornou uma das mais brutais da guerra. A paisagem da Normandia, com suas cercas vivas e valas profundas, era um labirinto mortal onde os alemães usaram o terreno a seu favor para criar emboscadas, retardando o avanço dos aliados. A luta era intensa, com muitas baixas de ambos os lados. Uma das cidades mais importantes, Caen, tornou-se o centro de uma batalha prolongada, e a resistência alemã foi tão forte que os aliados levaram semanas para capturá-la. A batalha culminou na formação do Bolsão de Falaise, onde as forças alemãs ficaram cercadas, com mais de 50.000 soldados capturados ou mortos, marcando o colapso do exército alemão na França. Enquanto isso, as forças americanas, lideradas pelo general Patton, avançavam mais rapidamente no oeste do país. A Operação Cobra, lançada no final de julho, finalmente rompeu as linhas alemãs e permitiu um avanço rápido, culminando na libertação de Paris
em 25 de agosto de 1944. Essas histórias, do Pathfinders solitários, dos Rangers bravos e do fotógrafo corajoso, nos mostram que a guerra não é apenas sobre números, estratégia e caos, mas sobre a decisão de um único indivíduo de fazer o que é certo, mesmo quando ninguém está olhando. O que o dia D nos ensina, em sua essência, é que as maiores vitórias da história não são apenas sobre poderio militar ou estratégia perfeita. Como vimos, a invasão da Normandia foi uma sinfonia de caos, sorte e genialidade. A Operação Fortitude nos mostra que a guerra pode ser vencida antes mesmo de uma única bala ser disparada, usando a psicologia para confundir o inimigo. A história dos tanques anfíbios e dos paraquedistas nos lembra que, mesmo quando os planos falham de forma espetacular, a resiliência e a capacidade de adaptação podem transformar um desastre em uma vantagem. E o que dizer do fator humano e da sorte? A ousadia de um meteorologista em uma pequena janela de bom tempo e a coincidência inacreditável do general mais importante da Alemanha estar em casa no aniversário da sua esposa. No final, o sucesso do dia D foi uma prova de que a guerra não é apenas uma ciência, mas também uma arte imprevisível. Uma mistura de planejamento meticuloso, coragem e, acima de tudo, a capacidade de transformar os erros e os imprevistos do destino em degraus para a vitória. E você? Qual desses fatos do lado B do dia D te surpreendeu mais? Deixe seu comentário e vamos continuar essa conversa sobre a história que, por pouco, não foi o que pensamos.